Mas vamos lá. O último tema da noite, que é um tema que ninguém está comentando na internet, ninguém está comentando na TV aberta praticamente, mas nós vamos entrar a fundo. Você sabe que recentemente nós temos vídeos aqui no canal aonde uma farmácia foi assaltada na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. 4 assaltantes armados roubaram a farmácia, eles levaram dezenas e dezenas de canetas emagrecedoras e entraram no carro. Só que eles deram azar. Eles foram cercados por várias viaturas da Polícia Militar e nesse cerco, o que aconteceu? Um tiroteio, e eu quero te colocar, eu preciso primeiro te relembrar do caso, porque o primeiro laudo pericial acaba de chegar e nós tivemos acesso, deixando claro que pode sim ter ocorrido o chamado fogo amigo, ou seja, o soldado Matheus pode ter sido morto por um colega de farda. Mas vamos ver inicialmente a primeira imagem da abordagem da PM aos 4 ladrões. Então, esse foi o momento em que os policiais desembarcam e estão indo em direção ao carro que estava enviesado. O carro foi fazer uma volta e deu de frente com várias viaturas da Polícia Militar. Dá uma olhadinha, porque em dado momento a porta do carro se abre e o motorista, que era o ladrão que assaltava a farmácia, sai do carro, é baleado e é morto. Ó a porta abrindo lá desse diálogo. Olha, ó a porta abrindo, ó. Ó. E os tiros comendo. E aí o que aconteceu? Um desses homens que participou do assalto, ele é baleado e cai no chão. Nós temos essas imagens. Você vai ver a cena completa aqui. Vamos lá. Olha lá, ó. Ó o ladrão, ó. E leva tiro. Estava armado e ele cai. E nesse momento, os tiros pararam porque, em tese, a situação estava totalmente controlada. Os PMs fazem o quê? Eles estão andando, cercando o carro suspeito e no carro foram mortos 2 ladrões dentro do carro, um ladrão saiu do carro e um quarto ladrão, antes ele correu lateralmente, pulou o muro, foi cercado e foi preso, está preso em flagrante. Vamos ver agora os policiais dando uma olhada na cena que tinha acabado de ocorrer. A cena está em tese controlada, detetive Alan, ó. Uhum. Eles percebem que os ladrões estão mortos, aparentemente inconscientes. O outro ladrão está sendo perseguido por outros policiais, tá? E aí eles estão fazendo aí uma varredura no carro. Certo. Mas aí que começa um grande problema, e por sinal um problema de uma tristeza enorme, pois um soldado vocacionado da PM com 28 anos de idade leva um tiro na cabeça. Daqui a pouco eu vou te mostrar o laudo, aonde entrou o tiro, o que aconteceu com o projétil e de quem era esse projétil. Só que em dado momento, esse policial militar, inicialmente, um policial militar, detetive Alan, ele se agacha no chão para olhar o que tinha acontecido com esse criminoso que eventualmente estava caído no chão. Vamos ver essa imagem. Deu para perceber? O policial se aproximando ali. Sim. Ele fez uma análise desse criminoso e verificou que esse rapaz provavelmente estava morto. Agora, o que ninguém poderia imaginar? Em tese, uma ocorrência que tinha terminado. 3 ladrões mortos, um ladrão fugiu, pulou o muro, mas foi preso em seguida. Mas o soldado Matheus Almeida Rodrigues, 28 anos, que estava nessa operação, ele se aproximou para fazer a análise daquele local, porque todos os outros policiais fizeram essa varredura e você vai ver que ele repentinamente, do nada, ele leva
um tiro. Daqui a pouco eu vou te mostrar aonde foi atingido esse tiro. Vamos ver as imagens. Deu para perceber, detetive? Uhum. Eu vou pedir para a gente passar de novo a imagem. Eu quero que você que me assista, agora é cena do crime, tá? Meu investigador, minha investigadora. Você vai perceber que ele leva o tiro de um lado do corpo, e é claro que quando você leva um tiro, você é arremessado para o outro lado. Só para você ter uma noção da onde teria vindo esse disparo que matou o soldado Matheus Almeida Rodrigues, 28 anos. Vamos ver novamente. Aí eu quero te contar agora o que aconteceu depois. O policial Matheus, ele cai, e esse policial que estava próximo do preso caído, ele se levanta e ele corre para outra lateral, correndo pela esquerda. E ele vai em direção ao outro policial. Veja as imagens. Deu para perceber, detetive Alan? Deu sim. A dinâmica do que aconteceu. Uhum. O que eu percebi, esse policial ficou surpreso. E ele vai na direção do outro policial. Mas foi na direção por quê? Isso ainda não está totalmente explicado. Mas vamos lá. A pergunta é, quem que aciona o gatilho e dispara um tiro fatal que acertou o soldado Matheus? Esse foi o principal... A pergunta inicialmente que eu fiz no outro vídeo foi bandidos, foram policiais, foi um policial ou foi alguém que estava por ali? É uma dúvida, tá? E aí, a pergunta que muitos jornais colocaram, foi fogo amigo ou não? E aí, Lordela, agora vamos a lá, gente tem a resposta? agora nós vamos chegar aos laudos, tá? Eu quero mostrar antes que o policial baleado, imediatamente ele foi socorrido, ele foi agarrado, foi colocado na viatura, foi levado ao hospital público lá de Sorocaba, mas ele veio a óbito, infelizmente. Os policiais se mobilizam, pegam um colega, colocaram numa viatura e foram lá. E isso aí é bom pra gente reforçar, né, Lordela, a importância de uma rede de monitoramento, né? A importância de ter umas câmeras. A gente, inclusive, pode até falar sobre a nossa parceira aqui, a CoSecurity, né? Ah, não tenha dúvida. Olha, pessoal, tá vendo aqui? Esse totem azulzinho da CoSecurity tem essa luz em cima. Quem mora em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, você anda pela nossa cidade aqui em São Paulo, você vai ver, são milhares desses postes, eles têm 3 câmeras que fazem o chamado monitoramento colaborativo. Presta atenção aqui no Jorge Lordelo, doutor Segurança. Se você mora numa casa, se você mora num prédio, se você tem um comércio, não independentemente do tamanho, vou te falar uma coisa, contrate esse totem da CoSecurity. Por quê? Porque as câmeras da CoSecurity estão interligadas em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Nesses programas dos municípios, e aqui em São Paulo, nós temos o Smart Sampa e também o Muralha Paulista, e a câmera consegue detectar a fisionomia de quem passa na frente da sua casa, do seu comércio ou da sua empresa, e se essa pessoa for procurada pela justiça, imediatamente vai soar o alerta. Só para vocês terem uma noção, aqui na cidade de São Paulo, quase 5.000 pessoas já foram presas por causa das câmeras colaborativas e as câmeras públicas do município do estado de São Paulo. Ou seja, a CoSecurity, que é uma empresa pioneira, são milhares e milhares de câmeras interligadas. E você quer elevar o nível de segurança na frente da sua casa, do seu estabelecimento? Tem uma coisa legal. Essa leitura do Smart Sampa aqui em São Paulo e também em Curitiba e também no Rio de Janeiro consegue ver, detetive Alan, a placa de carros que param na frente. E se a placa for uma placa de carro, um produto de crime,
imediatamente é soado na central, é enviado à polícia, o carro é recuperado, e se tiver alguém dentro do carro é preso. Eles conseguem ajudar nisso, isso é verdade, né, Ou gente? seja, é um sistema hoje que vem encantando inicialmente São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. A CoSecurity provavelmente vai se espalhar por todo o Brasil, pois aqui em São Paulo está tendo um resultado. Aqui a gente sente o resultado porque a gente conversa com as pessoas, então vale muito a pena. O preço é extremamente pequeno para você ter um nível de segurança elevado aí na frente da sua casa, do seu condomínio, da sua empresa. Temos aqui um QR Code que você pode entrar, você vai cair direto lá no WhatsApp da Isso. CoSecurity e você vai ficar sabendo como é que você vai ter esse poste azul, que além de bonito e mais do que bonito, ele traz essa colaboração de milhares de câmeras e muita gente está sendo presa por causa disso. É isso, gente. Se você gosta aqui do canal, apoia, acredita na gente, chama eles pelo QR Code, fala que você veio através da Cena do Crime, principalmente se você é do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Curitiba. Se você é de outro estado, acompanha eles no Instagram para ir acompanhando quando que eles vão chegar na sua cidade, como que vai ser. Se você é comerciante, mora em prédio, chama eles, fala que veio através da Cena do Crime. E se sinta mais protegido, né, Lordela? Não, mas não é. Eu sempre digo o seguinte, à frente da sua casa, do seu comércio, da sua empresa, você tem que ter vigilância. Grava 24 horas e, principalmente, você consegue detectar se a pessoa tem sérios problemas e casos também com a justiça. CoSecurity é a segurança que você estava procurando. Mas vamos lá. Gente, o primeiro laudo pericial acaba de ficar pronto. Você vai saber do que aconteceu. Ainda não temos todos os laudos prontos, mas avançou demais e eu quero te mostrar. Bom, vamos lá. O laudo da Polícia Científica de São Paulo reforça a suspeita de que o soldado Matheus Almeida Rodrigues possa ter sido realmente morto por um fogo amigo. Fogo amigo. É tenso, né, Lordela? Vamos lá. Primeiro detalhe, a perícia demonstrou que o policial, no dia 11 de abril de 2026, ele leva um tiro na cabeça naquela madrugada. Aquela madrugada em Sorocaba, no bairro chamado bairro do Parque Campolim. E o projétil, e aí nós tivemos acesso ao laudo, você vai ver que o tiro foi penetrado na têmpora esquerda do cérebro do soldado, e nós temos a imagem aí para você ver, tá? Aonde exatamente foi o disparo. Isso realmente é muito importante. Essa imagem é muito importante, porque ele estava de pé, de frente para aquele carro prata, analisando o carro onde estavam 3 bandidos que foram mortos, na troca de tiro. Mas olha o que aconteceu. O soldado Matheus leva o tiro na têmpora. Só que aconteceu fato muito curioso. E aí eu quero que coloque a segunda foto. O tiro, ele tem o orifício de entrada, só que ele não tem orifício de saída, detetive Alan. Sabe por quê? Porque o projétil bateu na parte intracraniana e ficou alojado. E aí o que aconteceu? O médico legista, quando faz a autópsia, ele tirou o projétil que estava alojado. E mandou para onde? Mandou para a perícia científica. Então, o projétil saiu do IML, foi para a polícia científica, e eu tenho agora aqui a junção das duas fotos. Então, o tiro entrou e o tiro não saiu. Porque se o tiro sai e você não encontra o projétil, fica difícil identificar qual foi a arma disparada. E aqui eu quero falar uma coisa interessante para vocês. Isso aqui é um projétil de ficção, não é um projeto verdadeiro. É um chaveirinho, tá? Futuramente a gente vai estar oferecendo para vender aqui num shopping que a gente vai fazer com artigos que as pessoas gostam. E entenda uma coisa, isso aqui é um projétil de fuzil. Mas estou dizendo aqui, o projétil que é realmente lançado, ele entrou na cabeça do soldado e ficou. Mas olha que curioso que eu quero te contar. Toda arma de fogo, seja arma curta ou arma longa, ela tem dentro do cano uma raia. E essas raias são diferentes. E quando o projétil ele é lançado e ele passa por dentro do cano, esse projétil ele fica com as ranhuras daquela arma
daquele cano. E agora eu quero mostrar para você o quê? O projétil que foi encontrado. Dá uma olhada, quero mostrar agora a foto do projétil que foi aqui, ó. Esse é o projétil que foi encontrado. Detetive Alan, você está verificando ao lado as ranhuras que tem esse projétil? Sim. Essa ranhura foi feita quando o projétil ele passa pelo interior do cano da arma de fogo. E a perícia de São Paulo, a polícia científica, determinou, primeiro, o calibre dessa arma. Gente, trata-se de uma arma calibre .40. E o pior, essa arma teria saído de uma Glock G, modelo G22, que é a arma utilizada pelas polícias de São Paulo. Fogo, amigo, então, Lordelo. Ou seja, este projétil, e aí nós temos uma outra foto que eu consegui, dá uma olhada, detetive, essa foto é muito interessante, foi extraída, volto a repetir, dentro da cabeça, do crânio intracraniano do Matheus, do soldado Matheus, e você está vendo todas essas ranhuras. Essas ranhuras foram promovidas ao disparo quando o projétil passa por dentro do cano dessa arma. Eu tenho uma outra foto, que é da perícia de São Paulo, que mostra 3 fotos por ângulos diferentes, que é importante que o nosso público analise. Tudo isso foi feito pela Polícia Trabalho Científica técnico, né? do Estado de São Paulo. Mas o que eu quero te contar agora é o seguinte: foram apreendidos com os criminosos 3 armas. 2 armas eram verdadeiras e uma era um simulacro. Essas 2 armas apreendidas dentro daquele carro onde estavam os criminosos eram revólver calibre 38. Ou seja, impossível essa arma, o disparo, ter sido feito pelos criminosos. Ou seja, a arma saiu de uma pistola Glock, que eu já disse, que é uma Glock modelo G22, de calibre .40. O que vai acontecer? E nós estamos esperando o laudo final. Eu tenho uma foto de uma das armas que foram apreendidas dos policiais que estavam lá. Não tem. A gente não pode mostrar foto. A arma Aqui a é gente não difícil pode de mostrar, mostrar. mas tudo bem. Mas todos os policiais que estavam envolvidos, se não me falha a memória, são 11 policiais, todos tiveram que apresentar a arma para o delegado de Sorocaba. As armas foram apreendidas. Agora, o que vai acontecer? Põe a foto do projétil. De novo. Esse projétil, ele vai ser analisado as 11 armas apreendidas com os 11 policiais militares que participaram da ocorrência. E eles vão tentar verificar, dizer o seguinte: esse projétil saiu de tal arma de fogo ou não saiu de arma nenhuma dos policiais militares que estavam lá. Então agora avançou-se em relação aos laudos, mas falta o laudo definitivo que deve imputar se eventualmente as armas apreendidas, uma delas teria ou não feito o disparo contra o soldado Matheus. O Lordelo, o Anderson Andrade jogou aqui nos comentários perguntando se não tinham câmeras corporais ainda. No caso deles, não tinha nenhuma... Anderson, boa pergunta. Nós levantamos isso, o detetive X levantou. Nenhum dos policiais usavam câmeras corporais nessa noite, lá do dia 11 de abril de 2026. Mas, Anderson, uma moradora que morava ali perto, quando ela começa a ver as sirenes tocando e os tiros, ela é óbvio, ela saiu e ela viu praticamente tudo. E eu quero colocar para você o que disse essa moradora. É importante você acompanhar agora. De repente eu escutei, falei, acho que fogos nessa hora, mas daí vi que continuou muito forte, muito alto, um estouro diferente do que eu não conheço o tiro. Quando eu olhei pela janela, já estava uma confusão muito grande, tinham várias viaturas, como um fugiu para lá, eles começaram a procurar, e como eu moro no 12º andar, você conseguia ver o gramado. Então eles foram pelo gramado que tem ali atrás, de uma construção de prédio, e com a lanterna eles estavam procurando. E as viaturas desciam pela parte de trás, para poder
achar esse que escapou. Depois começou para cá, o tiroteio aqui eles abriram esses portões e começaram a procurar para lá. E você começou a escutar tiro de novo. Ela viu, ela é testemunha dos fatos, né? Ela presenciou tudo isso, mas o caso vai ser resolvido pela perícia. Muitos casos, é importantíssimo os laudos feitos pela Polícia Científica de São Paulo, aonde os peritos eles vão fazer o quê? Eles vão pegar o projétil, analisar as 11 armas e verificar se aquele tiro foi feito por uma dessas 11 armas. E se foi, aí ficaria comprovado um fogo amigo e esse policial responderia pela morte do colega de farda. E aí agora vai ser importante o trabalho policial na investigação para ver se a gente consegue justiça ali pelo soldado Matheus, né? Identificar o que pode ter acontecido, né? É uma profissão, né, Lordelo? Não é para os fracos ali, inclusive, para a gente poder falar aqui, já que a gente está falando de carreiras policiais também, vamos falar do Instituto Oliver, né? É verdade, muita gente tem me procurado no meu Instagram, vai dar um pulinho lá no Jorge Lordelo Real, aonde as pessoas falam assim, Lordelo, eu tô querendo passar no concurso para a polícia, mas eu não consigo passar. Já prestei 1, 2 vezes e não consigo passar. Gente, se você não consegue passar, é porque está faltando para você uma maneira de você estudar com mais eficiência. E eu queria te indicar um dos nossos patrocinadores, que é o Instituto Oliver. É uma plataforma onde você vai ter todo um acompanhamento para você estudar as matérias e também ter dicas fundamentais na hora de você fazer a prova. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos que fazem parte do Instituto Oliver passaram no concurso para Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, GCM em vários lugares do Brasil e já estão trabalhando. Então, se você se acha vocacionado para ser polícia, e digo mais, o detetive Alan, tem gente que não tem tanta vocação para ser polícia, mas o cara quer ter um emprego com um salário razoável. Só para você ter uma noção, pessoal, fica de olho, concurso para GCM aqui em São Paulo, tá pagando bem. Tá pagando bem. E vou falar uma coisa para você. Policial é uma carreira em que você trabalha à noite, fim de semana, e muitos policiais têm uma segunda atividade. E você faz uma complementação de salário, realmente vale a pena. Então, dá uma entrada no QR Code do Instituto Oliver. Gente, o preço é muito baratinho, é uma mensalidade que você paga. Olha, não é uma pizza, tá? E você vai ter, na verdade, todo um acompanhamento. E é claro que vai aumentar aí muito as chances de você passar num concurso bacana aí no seu estado, na sua cidade. Então lá, Instituto Oliver é uma dica importante para quem quer passar em concurso público. É isso, Lordelo. Olha, a gente vai aguardar o desenrolar dos casos que a gente comentou hoje, mas principalmente do caso da Deolane. Nós vamos acompanhar, e é óbvio que vamos acompanhar, o caso do soldado Matheus, pois é inexplicável como uma ocorrência que foi bem sucedida até um determinado momento, a gente sabe que no momento em que os criminosos já estavam neutralizados, o outro já tinha sido preso, foi conduzido à delegacia, foi preso em flagrante, vai responder pelo assalto à farmácia, a gente não consegue entender como que o soldado Matheus acaba levando um tiro na cabeça, mas agora, você que nos acompanha aqui no canal, já tem um desenho melhor do que aconteceu com o soldado Matheus. E acredito eu que no próximo vídeo que a gente for falar desse caso, nós vamos trazer a conclusão final da perícia e dos delegados lá de Sorocaba. Mais alguma coisa, detetive Alan? Por hoje é só, conseguimos abordar tudo aqui. Se você gosta do canal, tá gostando do trabalho, pense em se tornar membro. É verdade, é muito legal. Tem 3 níveis de membro ali, ajuda bastante o canal, a gente continuar investigando, tendo lives mais longas, trazendo mais assuntos, conseguindo ter mais pessoas na rua investigando pra gente. Então, entra aí, né? Se torna membro, Lordelo. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Dá uma olhada também, verifica nossos patrocinadores, o Instituto Oliver, a CoSecurity. Dá uma moral, chama lá nos QR Codes que a gente deixou aqui. Fala que veio através do canal, que também ajuda bastante a gente. Muito obrigado pela audiência até aqui. É verdade, eu queria agradecer. Hoje a gente teve muita gente aqui na live. Você investigador, você investigadora que gosta de True Crimes, relatado com detalhes, porque Gente, eu sou detalhista, eu gosto de ir a fundo, eu gosto de ver laudo, eu gosto de ver depoimento, para a gente poder trazer para você e colocar você num lugar onde a gente tem essa prioridade, é você na cena do crime. Até a próxima terça-feira, às 7 da noite. Muito obrigado.